Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu quero fazer uma outra leitura agora de um livro que eu achei espetacular. Não tenho a menor ideia. Um guia para o universo desconhecido. Os autores são George Cham e Daniel Whitson. Eu achei legal porque ele fala muito sobre a criação do universo, sobre como é composto o mundo, sobre alguns fatores e algumas coisas bem interessantes. Explica algumas coisas que nós temos dúvidas, talvez, cheio de explicações, gráficos, figuras. E eu quero ler para vocês o primeiro capítulo deste livro. Do que é feito o universo? Neste capítulo você aprende que é bem esquisito e especial. Bem interessante. Começam os autores. Se você é um ser humano, contaremos com esta suposição por enquanto. É praticamente impossível não ficar curioso sobre o mundo ao seu redor. Faz parte do que significa ser um humano e parte da razão pela qual você escolheu este livro. Eu confesso que eu escolhi esse livro porque é um assunto que eu quase não conheço. Eu achei bem interessante vendo ele na livraria. Continua. Não é novidade. Desde o primórdio dos tempos, as pessoas buscam respostas para questões básicas e bastante razoáveis sobre o mundo. Do que é feito o universo? Rochas grandes são feitas de rochas pequenas? Por que não podemos comer pedra? Como é ser um morcego? A primeira pergunta, do que é feito o universo, é uma questão de enorme importância. Enorme não apenas por causa do assunto, e não ficará muito maior que o próprio universo, mas porque perguntar do que o universo é feito é relevante para todo mundo. É o mesmo que perguntar do que são feitos a sua casa e tudo que está nela, incluindo você. Não é necessário um conhecimento profundo de matemática ou física para compreender que esta pergunta afeta cada um de nós. Digamos que você tenha sido a primeira pessoa a tentar responder à pergunta: do que é feito o universo? Uma boa estratégia seria primeiro a ideia mais simples, mais ingênua. Por exemplo, você poderia dizer que o universo é feito das coisas que podemos ver nele, e então poderia responder a pergunta fazendo uma lista. Tal lista começaria assim: o universo. Eu, você, aquela rocha, aquela outra rocha, aquelas rochas ali, etc. Porém, essa abordagem teria sérios problemas. Primeiro, sua lista será muito, mas muito longa. Precisa incluir cada rocha de cada planeta do universo e ainda ela própria. Sua lista também faz parte do universo. Se você exigir que a lista inclua objetos, assim como as partes que os compõem, então ela será infinitamente longa. Se você não exigir que a lista mencione as partes dos objetos, poderia ser uma lista de um único elemento: o universo. Claramente, esta abordagem tem grandes problemas independentemente do que se faça a respeito. Sobretudo, porque fazer uma lista não responde à pergunta. O tipo de resposta que seria satisfatória não registraria apenas a complexidade dos nossos arredores, a quase infinita variedade de coisas que temos perto de nós, mas também a simplificaria para nós. Esse é exatamente o grande triunfo da tabela periódica de elementos. Aquela que a gente estudava lá no colégio, na disciplina de química, aquela com oxigênio, ferro, carbono, etc. A grande maioria tudo coloridinho, não me lembro mais como que ela é. Ela descreve todos os objetos que os humanos já viram, tocaram, provaram ou atiraram uns nos outros. Todos em termos de cerca de 100 blocos básicos de construção. A tabela mostra que o universo é organizado com o mesmo princípio do Lego. Com o mesmo conjunto de pequenas peças plásticas, é possível construir dinossauros de brinquedos,
aviões ou piratas, ou criar seu próprio híbrido, um dinossauro pirata voador. Assim como num Lego, um punhado desses blocos básicos de construção, os elementos, permite a criação de muitas coisas do nosso universo. Estrelas, poeira, pedras, sorvete, lhamas. Este princípio organizacional, em que os objetos complexos são, na verdade, combinações de objetos simples, nos permite adquirir um entendimento mais profundo, destrinchando esse objeto simples. Mas por que o universo segue a filosofia do Lego? Até onde sabemos, não há razão para que esta simplificação seja sequer possível. Até onde os primeiros e as primeiras cientistas das cavernas sabiam, o mundo poderia ter dado certo de várias maneiras diferentes. Tudo que os cientistas das cavernas, Ock e Grog, tinham como base de suas ideias eram suas experiências, que eram consistentes com muitas ideias diferentes sobre do que era feito o universo. Poderia ser que o número de tipos de coisas fosse quase infinito. Em tal universo, rochas seriam feitas de partículas de rocha elementares. O ar poderia ter sido feito de partículas de ar elementares. Elefantes seriam feitos de partículas de elefante elementares. Vamos chamá-las de Dumbotrons. Neste universo hipotético, a tabela de elementos teria praticamente um número infinito de itens. Ou, mais estranho ainda, poderíamos viver em um universo no qual as coisas não fossem de maneira alguma feitas de partículas minúsculas. Em tal universo, rochas seriam feitas simplesmente de material de rocha, uniforme, que poderia ser eternamente cortado em pedaços cada vez menores, e a faca usada para cortá-lo seria eternamente afiada. Ambas as ideias eram consistentes com os dados coletados pelos professores Ock e Grog em seus experimentos famosos das colisões de rochas. Mencionamos essas possibilidades não porque achamos que o universo funcione desse jeito, mas para lembrá-los de que a nossa parte do universo poderia funcionar assim, e que ainda pode ser assim que funcionam outros tipos de matérias do universo que ainda não exploramos. É por isso que os mistérios não resolvidos do universo que você vai encontrar nesse livro devem fazê-lo sentir-se inspirado e entusiasmado, e não frustrado e desmoralizado. Esses mistérios revelam quanto ainda temos a explorar e descobrir. No universo que conhecemos e amamos, as coisas ao nosso redor parecem ser feitas de partículas minúsculas. Após milhares de anos de pensamentos e pesquisas, temos uma teoria de matéria bastante elegante. Dos primeiros experimentos de Ock e Grog aos dias de hoje, nós ultrapassamos a tabela periódica e espiamos o interior do átomo. Aí ele vai continuar falando um pouco, eu vou querer retomar esse primeiro capítulo aqui dele ainda, porque é bem interessante que agora ele vai começar a falar um pouco sobre a origem da tabela periódica, sobre os elétrons, sobre prótons, sobre o universo. Ele fala até, inclusive, da tal da Terra plana. Mas, como introdução, então, não tenho a menor ideia. Eu também não tenho a menor ideia, mas a gente vai aprendendo aos poucos o que significa isso. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu acho que a gente se vê na próxima. Até mais, pessoas! Tchau, tchau!